Olá eu quero agradecer mais uma vez você que está nos acompanhando, os novos inscritos, muito obrigado, vocês que estão nos ajudando também no Facebook, compartilhando, curtindo as nossas postagens, indicando para outras pessoas. É muito bom ter vocês aqui e também quero agradecer aos antigos inscritos, aquelas pessoas que estão desde o ano passado com a gente, nos acompanhando. Isso é muito bom para nós. E nós vamos falar hoje sobre José do Egito. Nós já sabemos muita coisa sobre o Egito e com certeza vai ficar mais fácil compreender sobre esse novo personagem. José nasceu entre 1909 e 1699 a.C. José era o filho favorito de Jacó com a sua amada esposa Raquel. Ele teve esse filho na sua velhice. E o José era um jovem muito precioso para seu pai. Ele era um rapaz, pelo que a gente pode perceber, ele era um rapaz bastante devoto. E ele tinha a prática de ter sonhos, coisas que aconteceriam. E dentre esses sonhos, José sonhou como que um presságio ou uma revelação divina. Ele sonhou que os feixes de trigo que ele colhia ficavam numa posição de destaque, enquanto os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam ao feixe de José. Então isso indica uma submissão dos seus irmãos para com José, algo que de uma certa forma já até acontecia, pois ele era o filho preferido de Jacó. E isso causou ciúme nos seus irmãos e, consequentemente, a crueldade deles. Ele tinha recebido uma túnica especial, multicolorida do seu pai, e isso causou mais inveja dos seus irmãos. Então eles criaram uma situação, jogaram José em uma cova, ou um poço, ou uma cisterna, e elas eram cavadas no leito de pedra calcária, e depois eles eram revestidos de cal nas paredes, no fundo, para poder armazenar águas da chuva. E foi nesse lugar onde José foi jogado. Quando eles estavam vazios, esses poços, eles eram usados para prender prisioneiros. Então, José já estava começando a experimentar uma vida de prisioneiro. Ele foi prisioneiro primeiramente dos seus irmãos. Enquanto ele estava lá naquele buraco, passaram pessoas, os midianitas ou ismaelitas. Por que nós usamos os dois termos, midianitas ou ismaelitas? Porque eles tinham uma certa afinidade, porque eles eram traficantes de pessoas, levavam para escravos, e também eram comerciantes de uma forma mais correta, vamos dizer assim. Então, essas pessoas que estavam passando por lá negociaram José por 20 moedas de prata. Isso é o equivalente a 2 anos de trabalho. Foi vendido como escravo e dificilmente José teria liberdade, pois ele foi levado para o Egito. Isso causou um grande desespero do seu pai. Jacó acreditou na história dos seus filhos, na história de que ele teria sido comido por um animal feroz. Então ele começou a praticar o luto. Então, como é que acontecia o luto nessa época? O homem rasgava suas vestes como uma forma de mostrar o seu desespero, o seu luto. Ele chorava muito e também ele jogou pó e cinzas na cabeça e andou vestido de pano de saco. Essa era a forma de praticar o luto nos tempos bíblicos, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Usar o pó na cabeça, vestir pano de saco, isso era uma forma da pessoa mostrar o seu sentimento com a pessoa que morreu, que voltou para o pó. E o período de luto, ele durava 30 dias. Então, Jacó passou 30 dias andando dessa forma, vestido com um pano de saco. E o pano de saco era feito de pelo de bode ou também de pelo de camelo. E com certeza era uma roupa muito desconfortável. José
No momento que ele foi preso lá no Egito, ele pela questão da aparência dele, ele teve a oportunidade de trabalhar no palácio. Então, quando ele estava lá, ele foi um fiel administrador de tudo aquilo que ele fazia. Tudo que ele fazia prosperava, ele fazia muito bem feito, com muita dedicação. Então, ele lá naquele espaço, ele não cometia imoralidades. Uma prova disso a gente tem é que ele, quando um faraó destinava alguém para trabalhar no palácio, muito próximo dele, ao espaço do faraó e das coisas do faraó, principalmente a mulher do faraó, eles castravam a pessoa que trabalhava próximo deles. E com José isso foi diferente, ele não foi castrado. E isso mostra que ele tinha um caráter muito bom, que o faraó confiava nele. Ele era um homem que tinha um grande autocontrole, porque nós sabemos que ele foi tentado pela esposa do Potifar, que era o funcionário do faraó, e pela segunda vez ele perde algo muito importante para ele, que o identifica muito bem, que era o seu manto. Ele perdeu o manto lá com os irmãos dele, e já dentro do palácio ele perdeu o seu manto, que o identificava como um funcionário de confiança. Então, por causa do episódio da mulher de Potifar querer manter relações sexuais com ele e ele não aceitar, isso causou uma situação em que ela o acusou de ele tentar manter relações com ela. Então ele passou um sofrimento muito grande por isso, ele foi lançado à prisão como um preso político. O que significa ser um preso político? Isso significa que ele não era um preso comum, ele era um preso, ele era um funcionário público, trazendo para os dias de hoje, ele era um funcionário público e por ser um funcionário público, ele tinha direito a uma prisão um pouco diferenciada da maioria das pessoas, pelo fato de ele ser funcionário do faraó. Também lá na prisão ele ficou lá como um servo esquecido e ele tinha o dom, como nós falamos na atualidade, o dom de interpretações. E isso, na época desse fato, isso era algo feito por especialistas instruídos para fazer aquilo. As pessoas estudavam para fazer interpretação de sonhos. Mas isso era algo mais comum na Mesopotâmia do que no Egito. Então José tinha essa habilidade diferenciada, ele tinha esse dom natural de interpretações. E ele não consultou livro algum, e na mesma cela onde ele estava tinha um copeiro e um padeiro. Ambos tiveram um sonho. O copeiro teve um sonho e José o interpretou, afirmando que ele seria liberto. E o padeiro, ele teve um sonho, contou para José, José interpretou esse sonho e ele disse que o padeiro não iria ser liberto, ele iria ser morto. E aconteceu exatamente como ele falou. O copeiro foi liberto e o padeiro foi morto. Agora tem um detalhe. O copeiro, ele tinha feito um acordo com ele de não esquecer de José quando ele conseguisse a liberdade. E esse copeiro desprezou José. E foi por meio dessa habilidade de interpretar sonhos que ele foi honrado pelo faraó. E ele foi promovido a governador do Egito. O faraó teve um sonho e José interpretou esse sonho que viriam 7 anos de prosperidade e 7 anos de pobreza sobre todo o Egito. O faraó ficou impressionado com a interpretação do sonho e presenteou José com o cargo de governador e deu uma esposa para José. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sabe me dizer quais estratégias foram que José usou para prosperar o Egito? Pensa um pouquinho e daqui a pouco a gente vai ter essa resposta. José também tinha um coração muito bom. Ele tinha a capacidade de perdoar. Após o decorrer do tempo, chegou um momento que houve um momento
momento lá que faltava alimento no Egito e em regiões próximas ao Egito. E com o passar do tempo, José aproximou-se dos seus irmãos por causa da migração. Eles saíram da região onde eles moravam até o Egito para fazer compra de alimentos, pois os 7 anos de miséria tinham chegado. E ele encontrou seus irmãos aproximadamente entre 1870 e 1650 a.C. Ele também teve a oportunidade de reencontrar seu pai 22 anos após ele desaparecer. Então ele encontrou seu pai em um lugar chamado Gósen. E o tempo foi passando e finalmente, como acontece com todo mundo, né, chegou o momento de Jacó morrer. E o que vai nos trazer agora um certo espanto para quem talvez nunca parou para pensar nisso? Jacó era um dos grandes pais na fé, e ele morreu no Egito. E você já parou para se perguntar como foi esse processo de velório e enterrar Jacó? Muita gente não sabe, mas Jacó ele foi enterrado, foi velado, foi preparado o seu corpo para enterro do jeito que era feito no Egito. Então, o que acontece? Jacó, o grande pai na fé, ele passou por um período de 40 dias em processo de embalsamento. O que isso significa? Os egípcios pegaram o corpo de Jacó, cortaram ele, tiraram seus órgãos para deixar essa região aqui sem órgão algum. Após esse processo, os egípcios mergulharam o corpo de Jacó no processo de embalsamento, não é? Em um fluido embalsamador. E após 40 dias dentro desse líquido, vieram mais 30 dias de velório. Até que finalmente, com a autorização do faraó, José levou seu pai, viajou com o corpo do seu pai de volta para a Mesopotâmia, para a caverna de Maquipela, para ser enterrado então juntamente a Abraão e Isaque. O corpo deveria ser preservado pela crença que o corpo seria um repositório para a alma após a morte. Os egípcios acreditavam nisso. José faleceu aos 110 anos e também passou pelo mesmo processo de embalsamento e foi enterrado no Egito, causando uma tristeza muito grande para aquelas pessoas, pois ele tinha sido um dos melhores governadores de todos os tempos, prosperando o Império do Egito. Você já tem a resposta para aquela pergunta? Quais foram as estratégias que José usou para prosperar o Egito? Vamos lá, nós temos basicamente 4 estratégias principais. A primeira estratégia, o escambo. O que é o escambo? É a troca de propriedades ou bens ou produtos manufaturados. No caso do Egito, um dos mais comuns era trocar rebanho, pegava o rebanho para pagar trigo. Outra técnica era a terra como propriedade do faraó. O governo confiscava terras como forma de pagamento de dívidas e o não pagamento de impostos, e no caso de não haver herdeiros nas famílias. Então, essa pessoa devia muitos impostos para o governo pegava a terra dele para o faraó. Também outra técnica muito comum era a escravidão por dívida, algo comum no Antigo Oriente Próximo. Os lavradores vendiam a si mesmos como escravos para manter sua família. Em Israel, o tempo de escravidão não excedia 6 anos. No Egito, a servidão era para a vida toda. E a isenção de sacerdotes. Os sacerdotes eram regularmente mantidos pelo faraó. Então, os sacerdotes, que hoje, na atualidade, seriam os padres, os bispos, os pastores, os evangelistas, essas pessoas, eles eram uma classe privilegiada. Eles não pagavam impostos e também eles eram mantidos pelo faraó. E outra coisa que você pode se perguntar: como José, que foi escravizado, sofreu por isso, claro,
passou a escravizar outras pessoas. Nós precisamos compreender que José do Egito era governador. E o cargo equivalente a de governador não é o cargo máximo no Egito. Nós precisamos compreender que José passou por sofrimento e, claro, fez pessoas sofrerem, perdendo suas terras e escravizando essas pessoas. Mas nós precisamos compreender o seguinte: José estava a serviço do faraó. Acima dele, somente o faraó. E se ele desobedecesse à vontade do faraó, certamente ele seria punido. Muito obrigado, eu espero que você curta esse nosso vídeo, que você compartilhe, que você nos ajude a divulgar esse canal para mais pessoas terem a oportunidade de compreender a Bíblia com mais profundidade. Muito obrigado e até o próximo Pai na Fé. Jó.